O que é a maldição da nostalgia? Eu tenho completa certeza que você já passou por ela. Se tu já tentou relembrar os velhos tempos, pegando algo antigo que tu consumia quando criança, eu aposto todas as minhas fichas que sim, essa maldição te pegou nesse momento. Eu sou o Comandal e hoje vamos dar uma olhadinha em Mega Man 3 e mostrar como a nostalgia pode acabar completamente com a imagem de um jogo para você. Sem demais delongas, vamos lá. Para começar, vamos falar sobre a nostalgia e como ela é uma maldição que, além de assombrar todos nós, vai te assombrar também no futuro. Com certeza você já teve a experiência de se decepcionar com algo que você gostava quando criança. A nostalgia daquele jogo te fez enxergar ele como algo incrível e ofuscar completamente a qualidade real do produto. E foi exatamente isso que aconteceu comigo com Mega Man 3. Mega Man 3 estava pra mim no top 3 de melhores jogos da franquia. Eu fui rejogar pra analisar melhor esse jogo e, amigo, o jogo desceu pra 9º lugar. O terceiro jogo dessa franquia é tão datado quanto os outros, e a minha nostalgia me fez ofuscar completamente a qualidade real do jogo. Até hoje eu tinha um carinho imenso por Mega Man 3, por ser um dos jogos mais importantes da minha vida. É surreal que eu não lembre porra nenhuma da minha infância, mas lembro perfeitamente de quando eu jogava Mega Man 3. Eu lembro muito bem dessa época que era bem simples, onde a gente não podia se preocupar com quase nada, apenas ligávamos o videogame e passávamos, nossa, o dia todo jogando. Tenho tantas memórias maravilhosas com Mega Man 3 e elas criaram uma imagem completamente diferente do jogo final. E isso é triste. Descobrir que um jogo que você amava tanto antigamente é datado e sua nostalgia ofuscou isso é um choque de realidade terrível, amigo. Eu mesmo fiquei chocado em rejogar o Mega Man 3 por ver o tanto de coisas datadas nele. Claro, o jogo não é terrível. Temos Watchmasters bem carismáticos que são cheios de personalidade e que às vezes entregam uma luta bem bacana. O jogo também tem uma das melhores trilhas sonoras da franquia, que contém não só músicas com metal 8-bit muito foda, mas também algumas bem dramáticas. As fases dos Robot Masters também são ótimas, eles têm temas e cenários bem variados, e algumas delas com um ótimo level design, como a do Magnet Man, que é uma das melhores do jogo. E por fim, temos duas inovações essenciais para a franquia. O Rush, o cachorro robô extremamente carismático que acompanha a gente até hoje na franquia, e também o Slide, que deixa as fases bem mais rápidas e fluidas. E isso foi uma ideia tão boa que foi completamente aprimorado lá na Saga X com o Dash. Mas, de verdade, isso não apaga os erros grotescos de Mega Man 3. Tem alguns Robot Masters que tem um padrão meio ferrado, tem algumas fases que tem um level design meio arrastados, como a do Hardman, e claro, a pior decisão do jogo, fazer você rejogar 4 fases em um modo hard super mal feito e melhor, matar os 8 Robot Masters do Mega Man 2 de novo, tornando as fases bem arrastadas e injustas, até mesmo usando o slide, cara. E unindo isso aos level design terríveis dessa fase, que é apenas a fase antiga, só que entupida de desafios injustos pra caralho, torna Mega Man 3 tão datado quanto o 2. E isso foi um choque gigantesco, porque eu achava que Mega Man 3 era intocável. Adivinha por quê? É novamente por causa da maldita nostalgia. Tem algumas coisas que, sim, conseguem resistir ao tempo, como Castlevania Symphony of the Night, por exemplo. E eu pensava o mesmo de Mega Man 3, até abrir os meus olhos para a terrível realidade. E isso me fez criar um medo bizarro até, de rejogar e reassistir algo que eu amo, porque sempre vou ter aquele receio de que, cara, será que isso era bom mesmo? E isso nem é só com jogos. Eu lembro até hoje quando revi Sankarea, que era um dos meus animes favoritos quando eu era criança. Eu sinceramente achava genial um romance com a garota zumbi. Quando fui rever, percebi que ele é apenas uma comédia besta, cheio de cenas terríveis e com um potencial desgraçado para não só romance, mas até mesmo para algo de terror perdido. E isso pode acontecer com tudo que você já viu. E o mais marcante dessas experiências para mim, é claro que em relação ao Mega Man 3, não é à toa que é o tema principal do terceiro episódio da saga. Vamos ser sinceros, reconhecer a qualidade real do jogo não vai apagar minhas memórias incríveis que eu tive com ele. Eu ainda tenho as lembranças que Mega Man 3 colocou no meu coração e nada vai mudar isso. Eu tinha um carinho imenso pelo Mega Man 3 e também pela lembrança que esse jogo deixou. Mas agora eu só tenho um carinho pela lembrança. Mega Man 3 é apenas um jogo normal pra mim e não algo tão emocional quanto era antes. É bem triste até, mas sabe, talvez isso volte a acontecer no futuro. Imagina você em 2050 vendo os jogos que você jogava em 2020. Claro que a nostalgia vai voltar e junto dela a maldição também. Para fechar esse vídeo com algo bom até, Mega Man 3 é um bom jogo, cara. Não entendo errado, é realmente um bom jogo. Traz boas inovações para a franquia e tem várias coisas ótimas. Claro, a nostalgia quebrou esse jogo para mim.
Mas isso não apagou completamente o que esse jogo fez em mim. Foi esse jogo que me fez me apaixonar por Mega Man. Por isso eu tenho tantas lembranças ótimas dessa merda. Agora, essas lembranças nunca mais serão as mesmas. Mas ao menos, elas ainda existem. Eu sou o Comandal, e depois desse vídeo trágico, nos vemos em Mega Man 4, que é um dos jogos que eu menos gostava antigamente, mas que hoje tem mais potencial que o terceiro jogo da franquia.